Gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou compartilhar com vocês por que eu desativei o meu Instagram. Quero compartilhar por que eu decidi, como que eu tô me sentindo agora e se eu vou voltar a usar ele novamente algum dia ou em breve. Esse é um vídeo mais pessoal, contando a minha experiência, mas eu acredito que vai auxiliar muito você que quer aí desativar o seu Instagram ou simplesmente se você quer entender como é que tá sendo esse processo pra mim. Então foram 3 principais pontos que me fizeram ter essa decisão. E o primeiro deles é o tempo excessivo gasto à toa. Acho que esse é o principal para todo mundo, né, gente? Então eu percebi que realmente eu gastava muito tempo no Instagram e de uma forma inútil, realmente inútil. Eu sei que o Instagram, ele é uma plataforma, gente, de entretenimento. Ele é uma rede social que não é para você estar ali estudando e, nossa, sendo super produtivo. Eu sei que ele não é para isso. Porém, a gente passa muito tempo lá e realmente são coisas fúteis. Eu gastava realmente muito tempo mesmo. Por diversas vezes eu já utilizei aquele limite, um limite de app que você coloca lá, eu quero utilizar até 1 hora por dia do Instagram. Eu sempre fiz isso e depois eu cancelava, porque simplesmente aparecia a notificação, ó, você já passou 1 hora. E eu colocava mais 15 minutos, mais 1 hora. Ah, deixa esse lembrete fora por hoje. E aí eu passava mais um tempão lá. E quando eu digo conteúdo inútil, é conteúdo que realmente não tem nenhuma significância na minha vida. Então, por exemplo, saber o que fulano de tal almoçou hoje, saber qual foi a bolsa que a fulana comprou, saber qual foi a hora que o João acordou. Cara, sério, isso daí não muda nada. E é um tempo que você vai vendo ali os stories de todo mundo e é só story assim, inútil, que, sabe, a gente não tem nada a ver com aquilo da vida da pessoa. E enquanto eu estava vendo essas coisas, eu deixava de focar no que realmente importava, como meu trabalho. E aí eu acabava acumulando coisas e procrastinando naquela rede social. Então, diversas vezes eu tinha um monte de trabalho ali acumulado e pela ansiedade de querer fazer tudo aquilo, de saber que eu tenho muita coisa para fazer, era pior, porque aí eu ia lá para a rede social, porque ali é o que todo mundo fala, né? Ah, porque gera dopamina e não sei o quê. E de fato é isso, acaba virando um ciclo vicioso mesmo. Então eu fico lá vendo coisas inúteis enquanto o meu trabalho tá ali todo acumulado. Então, enquanto as coisas que eu preciso fazer de verdade não estão sendo feitas. Então esse foi o principal motivo, o excesso de tempo gasto à toa. E mais uma vez, a gente precisa sim de um tempo sem fazer nada, olhando redes sociais, por exemplo, mas não deve ser a maior parte do seu dia. Gente, só um adendo, minha voz, ela tá desse jeito que eu tô gripada, tá? Minha voz, ela não é assim não, eu sei que tá meio estranho aí pra quem já me acompanha há um tempo, mas é por isso, tá? Segundo ponto, uma pressão criada por mim mesmo, para fazer conteúdo constantemente, para estar sempre postando, sempre ter alguma coisa para postar. Então essa questão do conteúdo chegou a um ponto que, sei lá, eu marcava um restaurante com os meus amigos e aí eu pensava, nossa, nesse restaurante aqui eu vou postar a foto desse prato, eu vou postar esse local, eu vou postar isso, sabe? Eu pensava primeiro no que eu ia postar e depois na experiência que eu ia ter. Vê como isso faz zero sentido, como é uma coisa assim maluca mesmo. E era inconsciente, tá, gente? Não era tipo assim, nossa, realmente, eu vou nesse restaurante aqui, eu vou postar isso, isso e isso. Não era uma coisa premeditada, era uma coisa que vinha na minha cabeça automaticamente. Ah, legal, vou pra esse lugar aqui, eu vou postar tal e tal e tal. E eu primeiro pensava nisso de postar e não em viver, entende? Então isso eu vi que tava uma coisa muito maluca que eu realmente precisava parar. E um terceiro ponto que também considero um principal, assim, são as cobranças e comparações. Isso daqui, no Instagram, é muito forte, né? Porque, de fato, ele é uma vitrine de uma vida editada. Gente, literalmente, a gente escolhe a dedo o que a gente vai postar. Não é um reality onde a gente vê todo mundo 24 horas por dia. As pessoas escolhem o que elas vão postar, escolhem o que ela vai colocar ali, ela corta o vídeo, ela coloca a melhor música, ela coloca o melhor filtro, às vezes edita, às vezes não, muitas vezes, a maioria das vezes, edita aquela foto, deixa de uma forma que não é o natural. Então é uma vitrine completamente editada da vida da pessoa. E querendo ou não, a gente acaba de fato postando muito mais coisas boas, ou até somente coisas boas da nossa vida. E eu entendo, porque eu também postava isso, claro que às vezes assim, eu postava os bastidores e tudo mais, mas a gente não quer expor nossos problemas,
né? Não vou chegar pra vocês, nossa, gente, ó, hoje eu tô com um problema aqui com minha família, porque aconteceu isso e isso. Ah, não, hoje eu tô com um problema aqui com meus amigos. Ah, tô com um problema no trabalho. A gente não chega postando essas coisas porque realmente não faz muito sentido, né? E até por uma questão de exposição, saber que tem gente ali que nos conhece, que não tem nada a ver com aquilo, que vai estar assistindo. Então a gente acaba que também, sem querer, querendo, a gente posta só as coisas boas. E nisso de só postar as coisas boas, a gente acha que a vida da pessoa só tem coisas boas. E a nossa não. Mas não é assim, né? Porém, na nossa cabeça, é assim que funciona. A vida de fulano é muito melhor. Aquela famosa frase, a gente tá vendo o palco da pessoa e não tá vendo os bastidores. E os nossos bastidores, a gente tá vivendo ele. Então é muito difícil, né? Se comparar o seu bastidor com o palco de alguém. Então, para mim, foram esses 3 principais pontos. O tempo excessivo gasto à toa, uma pressão de criação de conteúdo constante e, terceiro, essas comparações e cobranças irreais. Aí, beleza, decidi desativar. Primeiro, gente, eu desativei o meu perfil pessoal, tá? Então, eu não desativei o meu perfil profissional. Por isso, eu ainda continuo mexendo no Instagram e eu vou falar sobre esse tópico no finalzinho desse vídeo. E aí, quando eu desativei o meu perfil pessoal, eu percebi que o problema nem era o Instagram em si, mas eu acho que, de fato, o celular. Não saber se distrair sem o celular. É muito difícil. Pensa nisso. Pensa você tá na fila do banco, não tem nada pra você fazer ali. O que você faz? Você pega o celular. Você tá numa roda de conversa que você não é muito chegada nas pessoas que estão lá, o que você faz? Você pega o celular. Né? Entende? Então a gente não tem mais isso, que é saber se distrair com outras coisas, a não ser o celular. A primeira coisa que a gente faz, a gente nem pensa. A primeira coisa que a gente faz é sacar o celular na hora. E o que eu tava fazendo? Eu substituí o tempo que eu gastava no Instagram pelo TikTok. Olha só. Então eu comecei a passar horas no TikTok, coisa que eu não fazia antes. E foi justamente até porque eu cortei de uma vez, né? Então mesmo que eu mantenha o meu perfil profissional, lá eu não fico acompanhando os stories, eu não fico acompanhando publicação de ninguém. No meu perfil profissional, eu somente posto o meu conteúdo. Então eu pegava o celular e eu ficava assim, o que eu vou fazer? Aí eu entrava no TikTok. Eu também não tenho mais Twitter, tá? Eu desativei o meu Twitter justamente por isso, pra também não ter mais uma rede social que eu ficaria ali mexendo toda hora, né? E enfim, aí eu comecei a mexer demais no TikTok. Percebi isso também depois de um tempo, fui lá e coloquei aquele limite que eu falei pra vocês do próprio celular mesmo. Ó, agora eu tenho 45 minutos, que eu ainda acho um tempo alto, tá? 45 minutos pra mexer por dia no TikTok. E eu vou te falar, é muito difícil, viu? Quando eu coloquei esse limite no TikTok, não tinha mais Instagram pra ficar acompanhando, não tinha mais Twitter, era engraçado, porque eu pegava o celular toda hora, tipo assim, umas 30 vezes no dia, e não tinha nada pra eu ver ali, então eu pegava ele, tipo, no automático, como eu falei pra vocês, e não tem nada pra ver. Aí eu deixava ele de lado e ia fazer minhas coisas. Aí eu pegava de novo, nossa, realmente não tem nada aqui ainda pra ver. Aí eu ia fazer minhas coisas. Nisso eu consegui, de fato, o que eu queria, que era mais tempo pra fazer o que realmente eu precisava fazer e não perder tempo com distrações que não vão mudar em nada na minha vida. E o que eu aprendi com isso tudo? Parece, gente, quando a gente desativa, assim, que a gente vai perder muita coisa. Nossa, eu tô perdendo várias informações da vida das pessoas, ou notícias do mundo mesmo. As pessoas estão falando de uma coisa que eu nem cheguei a ver, se você saiu, né, do Twitter, do Instagram e tal. Mas no fundo, essas coisas, elas não são importantes. Se realmente for uma coisa importante, então, por exemplo, a sua amiga, sei lá, engravidou. Cara, ela vai te contar por mensagem. Você não tem que esperar ver isso no Instagram. Então, realmente, no início parece que você tá perdendo demais, mas depois você percebe que, tipo assim, nossa, eu ficava tanto tempo pra ver isso, sabe? E parece que quanto mais tempo passa você sem, você não quer voltar. Então, eu penso, né, um monte de coisa que eu postava, que hoje eu fico assim, pra que eu vou postar isso? E nisso eu consegui, de fato, aproveitar muito mais o tempo. Beleza, fiquei sem Instagram. E aí, o Instagram é realmente indispensável? Sendo bem sincera com vocês, gente, eu acho que não dá pra viver sem Instagram. Nossa, Vitória, mas você falou tudo isso daí, que foi ótimo pra você, e agora você tá falando que não dá pra viver sem? Lembra que eu falei pra vocês que eu estou ainda com o meu perfil profissional? Eu não fico acompanhando as coisas, isso de fato eu acho que é dispensável. Mas por que eu continuei com o meu perfil profissional? Porque ele é essencial pro meu trabalho. Então, é por lá que eu tenho uma das maiores divulgações do meu trabalho. Então, o Instagram hoje, ele é uma ferramenta muito poderosa. Tanto que muita gente hoje ganha muito dinheiro com o Instagram, certo? Então, ele não é de todo ruim, só que a gente precisa saber utilizá-lo. Então, continuei com o meu perfil profissional, porque eu preciso daquele perfil, de fato, para o meu trabalho.
E no dia a dia, eu também acho que o Instagram é legal você ter, pelo menos, porque às vezes eu queria conferir o cardápio de um restaurante, aí eu entrava lá no Instagram. Ah, eu queria conferir alguma novidade de não sei qual lugar, eu entrava lá no perfil do Instagram. Ah, eu queria, sei lá, a gente tava conversando sobre uma pessoa, eu quero ver o perfil dela, eu entrava lá pelo meu Instagram, entende? Então eu acho realmente que hoje em dia é muito difícil você viver sem, total assim, sem o aplicativo do Instagram, porque igual eu falei, né, até restaurantes e tudo mais, a gente acaba entrando ali no perfil, mas ficar acompanhando todos os dias, realmente isso daí eu acho que é dispensável. Por isso, eu não sei quando e nem se eu vou voltar pro meu perfil pessoal. E se isso acontecer, quando eu voltar, né, eu quero voltar de uma forma muito mais leve. Então, o que eu até pensei? Ah, dá pra eu voltar com o meu Instagram e primeiro, parar de seguir pessoas aleatórias, que são somente conhecidas, né? Que não são nem pessoas que falam comigo, que a gente tem alguma proximidade. Às vezes, pessoa que eu sigo só porque, ai, conheço essa pessoa lá de não sei onde. Cara, pra que eu quero ver a vida dela, sabe? Então, parar de seguir essas pessoas. Eu já não sigo páginas de atualização, de fofoca, porque eles postam demais. E também não sigo blogueiras que postam demais também, que, tipo assim, o dia todo tá postando. Então, é muito conteúdo pra você ver. Então, isso daí eu já nem seguia. E recomendo que se você segue, pare de seguir também, porque são coisas inúteis. Ah, Vitória, mas eu gosto muito de acompanhar a Virgínia. Cara, muito legal, um tempo que você gasta como entretenimento, show. Mas veja se é um tempo realmente ok pra você. Tipo assim, cara, você passa 2 horas no Instagram vendo a vida de outras pessoas, você realmente acha que isso é entretenimento? Daqui 1 ano, você vai lembrar de tudo que essas pessoas postaram e o tempo que você perdeu vendo isso, sabe? E outra forma que eu pensei também de utilizar o Instagram quando eu voltar é não ficar acompanhando stories. Porque como eu falei pra vocês, gente, stories, ele é um dia a dia ali. Então é uma coisa mais simples, sabe? Ah, a pessoa acordou, foi em tal lugar, comeu tal coisa, tava com tal pessoa. No feed, as pessoas tendem a postar coisas mais importantes. Então, um anúncio de gravidez, as fotos do casamento, as fotos da viagem. Então, acho que o feed é uma coisa mais importante. Claro que nem todo mundo posta só isso, né? No feed também postam fotos bonitas e tudo mais, mas é muito menos conteúdo inútil do que nos stories. Então, se ou quando eu voltar, eu acho que eu pararia de ver os stories. Eu veria só o feed ali mesmo, pra acompanhar, né? Até as pessoas próximas a mim, meus amigos, eu gosto de acompanhar também. Então, pra mim, foi isso. Valeu a pena, está valendo a pena, tanto que até agora eu não reativei meu perfil e creio que ainda vou ficar um bom tempo sem reativar ele. Acho que hoje em dia é muito difícil você realmente ficar sem o aplicativo, mas você tem que prestar atenção nisso. Realmente é o Instagram que tá te atrapalhando? Ou é você que toda hora tem que se distrair com o celular? Por que você não vai se distrair com outra coisa? Por que você não começa a ler? Ah, outro ponto. Gente, eu comecei a ler muito mais mesmo. Eu li, acho que, sei lá, uns 4 livros, assim, em 2 semanas. Coisa que eu demorava, tipo, 1 mês pra ler um livro. Eu tenho o hábito da leitura já bem consolidado, todos os dias eu leio, mas eu passei a ler muito mais, porque antes eu lia somente antes de dormir. Agora, sem o celular toda hora pra ficar checando, o que eu ia checar? Eu ia ler. Então, eu comecei a ler durante o dia, depois do almoço, de tarde, de manhã. Então, isso me ajudou muito também em uma coisa que realmente fazia muito bem pra mim, né? Porque nas redes sociais, o que a gente vê? Comparação, né? Na leitura, a gente vai ali, e não tô falando de, leitura que eu tinha que estudar. Não, gente, leitura pra passar o tempo mesmo. É uma outra forma de entretenimento, mas que pra saúde, falando em saúde, faz muito melhor pra gente, né? Pra nossa saúde mental. E agora eu quero saber de você mesmo. Você já pensou em desativar seu Instagram? Você tá pensando nesse momento? Você já fez isso? Como que foi sua experiência? Me conta aqui nos comentários que eu quero que a gente converse um pouquinho sobre esse assunto. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like que ajuda bastante o YouTube te recomendar vídeos neste estilo aqui pra você assistir mais, e também recomendo o vídeo pra outras pessoas. Se não era inscrito no canal, se inscreve, me segue lá no Instagram caso eu volte por lá, ou se não, tem meu Instagram profissional também, tem o TikTok, enfim, tem vários conteúdos por aqui, mas hoje eu tô tentando e conseguindo talvez administrar isso de uma forma muito melhor. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!